Vídeo 15: Isaías e o Emanuel. Continuando o texto em 2 Reis, capítulo 10. Apesar de em muitas passagens do Antigo Testamento ser relatado a discordância de Javé com a adoração a outros deuses no meio do seu povo, principalmente a Baal, algumas outras, muitas outras passagens também podem gerar confusão em relação a se tratar de um ou do outro, já que o significado de Baal é Senhor, e Senhor é uma das formas mais comuns de Javé ser tratado nos textos judaicos. A probabilidade de muitos termos terem sido traduzidos retirando o nome pessoal Baal e transformando-o em seu correlato de tratamento traduzindo Senhor é grande. Porém, não é o que ocorre em 2 Reis, capítulo 10, por exemplo. Fica clara nessa situação que havia uma séria disputa entre os deuses denominados de Baal e Javé, Senhor. Javé não aceitava de forma alguma que seu povo escolhido tivesse outro ser de adoração. E Baal era um dos principais deuses a sofrer as críticas de Javé, devido à devoção do seu povo para com ele. O termo Baal também poderia ser utilizado para denominar outros deuses, além de um específico, que só seria tratado dessa forma. O 10º rei de Israel, Jeú, promove um ardil para eliminar do meio do seu povo a adoração a Baal. Especificamente, ele induz a todos a acreditarem que realizaria em honra a Baal um grande sacrifício. No entanto, seu objetivo era descobrir quem eram esses adoradores e, ao colocá-los em um único local, realizar uma grande chacina, matando-os todos. O desprezo por esta adoração era tanto que o templo fora destruído e transformado em privadas públicas. No entanto, o mesmo não fez Jeú em relação a outros deuses. 2 Reis, capítulo 10, versículo 29. Todavia não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabat, que levara Israel ao pecado, pois deixou subsistir os bezerros de ouro de Betel e de Dan. Estes bezerros representavam o Deus que fora adorado pelo povo de Israel no deserto durante a fuga do Egito. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Eis aqui os teus deuses que te tiraram do Egito. Baal parece ser um inimigo pessoal de Javé. O povo escolhido de Israel, no entanto, não se contentava apenas com Baal e tinha diversos outros deuses em adoração, importado de outras culturas, que com elas se misturavam. 2 Reis, capítulo 17, versículos de 29 a 33. Apesar disso, cada nação conservou o seu próprio Deus, que colocou nos santuários dos lugares altos, estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônios fizeram uma estátua de Socob-Benó, os de Cuta, uma de Nergal, os de Emat, uma de Acima, os de Ava, uma de Nebaz e uma de Tartak. Os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seus deuses. Desse modo adoravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. O livro de 2 Reis relata muito pouco sobre o rei Acais, informando que o 12º ocupante do trono do reino de Judá era um idólatra que até fez filhos seus passar pelo fogo em adoração a deuses estranhos nos altos, nos outeiros e debaixo de árvores. 2 Reis, capítulo 16, versículos de 3 a 4. 2 Crônicas, capítulo 28, versículos de 2 a 4, 2 Crônicas, capítulo 28, versículos de 23 a 25. E por conta disso, Javé o teria entregado nas mãos do rei dos sírios. Neste momento é necessário dar um salto para a frente no prosseguimento dos livros do Antigo Testamento, analisados até agora de forma bastante sequencial. O motivo para isso está em uma das mais importantes profecias realizadas pelo profeta Isaías, o advento do Emanuel, Deus conosco.
Desta forma, iremos direto ao livro Isaías, no capítulo 7. Acais, rei de Judá, se encontra diante de ação bem-sucedida de uma coalizão invasora, organizada pelo reino de Israel, Efraim, governada por Peca, e a Síria, governada por Rezim. Eles invadiram Judá e retiraram o controle de Judá sobre o importante porto de Elat, que foi devolvido aos edomitas. Acais, se sentindo acossado, pede ajuda à Síria, indo contrariamente aos conselhos proféticos de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 4. Acautela-te e aquieta-te, não temas nem desanime o teu coração. Acais tinha solicitado a Isaías, em uma sessão onde estava ele, Isaías e o próprio Javé, uma luz para ajudá-lo a tomar uma decisão favorável a Judá diante deste conflito bélico. Neste momento, diante do estranho questionamento de Isaías, pede ao seu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. A informação poderia vir do Hades, inferno. Acais se nega a importunar seu Deus com este pedido, e resta a Isaías pronunciar a profecia sobre uma criança, o Messias, que viria para libertar o povo de Judá do domínio posterior da Assíria. O rei Acais, covarde e idólatra, não sabia as consequências de se aliar de forma tão submissa à Assíria, por temor a Efraim e Síria. Esta profecia é uma das mais debatidas dos textos bíblicos, e os estudiosos e religiosos possuem algumas interpretações divergentes em relação ao que ela se destina e em que tempo ela se cumpriu. Para os estudiosos judeus, o Emanuel é Ezequias, o filho de Acais, que reinará em seguida ao seu pai e livrará Judá das falsas idolatrias e do domínio da Assíria. Entre os cristãos, católicos e protestantes, duas linhas distintas são as mais aceitas. Apesar de concordarem que o Emanuel seja Jesus Cristo, eles divergem na questão do tempo em que a profecia se cumpriria. Os católicos acreditam em uma concretização da profecia em dois intervalos temporais. Na época que compreende o final do reino de Acais até o término do rei Ezequias, e num futuro distante com o nascimento de Jesus, como afirmou o teólogo cristão professor Dr. Frederick Vivian Bruce. Nenhum cristão que leva Mateus capítulo 1, versículos de 20 a 23 a sério, pode negar que o cumprimento definitivo desse texto ocorreu em Cristo. Mas mesmo assim, ainda ficam duas opções, isto é, o cumprimento único em Cristo ou então o cumprimento duplo, um na época de Acais e outro no evento messiânico. A última opção de fato parece preferível. Os protestantes só aceitam que Jesus seja o Emanuel, mesmo que muitos pontos da profecia tenham grandes dificuldades de serem associadas a ele. Mas afinal, quem de fato é o Emanuel? A quem a profecia se aplica realmente? Sem desejar pôr um ponto final a essa questão, faço aqui a minha análise e exponho a minha compreensão sobre a profecia do Emanuel de Isaías. Colocarei alguns pontos da profecia que considero mais relevantes e que acredito descaracterizam a sua associação a Jesus, não sendo, portanto, uma profecia messiânica. E por outro lado, relaciona-a mais provavelmente a Ezequias. Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Devemos observar que a palavra hebraica aqui traduzida por virgem é alma, que não significa especificamente virgem, mas sim jovem. Betulá seria o termo referente a virgem ou donzela. O substantivo alma aparece algumas vezes no Antigo Testamento, além do próprio Isaías capítulo 7, versículo 14. Vejamos, Gênesis capítulo 24, versículo 43. Ficarei perto da fonte, a jovem que vier buscar água e a quem eu disser. Êxodo capítulo 2, versículo 8. Sim, disse a filha do faraó, e a moça correu a buscar a mãe do menino.
Salmos capítulo 68, versículo 25. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as jovens, tocando adufes. Provérbios capítulo 30, versículo 19. O voo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar, a caminho de um homem junto a uma jovem. Cântico dos Cânticos, capítulo de 1 a 3. E suave é a fragrância de teus perfumes. O teu nome é como um perfume derramado, por isto amam-te os jovens. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 8. Há 60 rainhas, 80 concubinas e inumeráveis jovens mulheres. Na maioria delas, o sentido é mais coerente para o termo jovem e não para virgem. No entanto, em Gênesis, capítulo 24, o servo de Abraão, que tinha ido buscar uma moça para ser esposa de Isaque, no versículo 16, ao ver a jovem Rebeca pela primeira vez, não constata apenas que ela era uma jovem, Alma, muito bela, mas também que era virgem, Betulá. Gênesis capítulo 24, versículo 16. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Porém, esta condição não é suficiente para excluir Maria, mãe de Jesus, da associação à profecia. Ela, sem dúvida, era jovem e era virgem, e continuou, segundo o catolicismo, pois fora fecundada de forma miraculosa por obra do Espírito Santo para gerar o Salvador. Mateus, em seu evangelho, identifica o Emanuel como o Messias esperado e o associa a Jesus, colocando a virgem como Maria, ao citar Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele, no entanto, usa a palavra grega partenos, virgem, para traduzir alma. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Isto não poderia ser considerado uma distorção do texto, pois, segundo alguns estudiosos, mais de um século antes, os tradutores judeus da Septuaginta grega também usaram partenos ao traduzirem Isaías capítulo 7, versículo 14. Porém, para outros tantos estudiosos, a Septuaginta, tradução feita por 72 rabinos a mando do rei Ptolomeu do Egito, era composta somente dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Ou seja, o livro de Isaías não fazia parte. Isto pode ser comprovado pelo primeiro relato da existência dessa tradução, contido na Carta de Aristeia, um documento grego confirmando que a Septuaginta era composta somente dos 5 livros de Moisés. Sua história também está registrada no Tratado Megilá do Talmud Bavli, página 9, e relatada pelo historiador Flávio Josefo no livro Antiguidade dos Judeus. São Jerônimo, um dos principais nomes da história da Igreja Católica, corrobora com isto. Josefos, que conta a história dos 70 tradutores, relata que eles traduziram somente os 5 livros de Moisés, e nós também reconhecemos que está mais em harmonia com o hebraico que o restante. Os outros livros, segundo o próprio São Jerônimo, teriam sido adicionados posteriormente por cristãos à Septuaginta, não representando um sentido hebraico pleno. Essa versão posterior, criada pelos cristãos, foi rejeitada pelos judeus, conforme explica Frederick Fever-Bruce. Os judeus podem ter, em algum momento posterior, autorizado um texto padrão para o resto da Septuaginta, mas perderam o interesse na Septuaginta por completo, com pouquíssimas exceções. Todos os manuscritos da Septuaginta que chegaram até os nossos dias foi copiado e preservado no meio cristão, não no judaico. Por outro lado, para que toda a profecia seja enquadrada na pessoa de Ezequias, como acreditam os judeus, é necessário que o tempo verbal de algumas palavras esteja no passado e não no futuro. A frase, uma virgem moça conceberá e dará à luz a um filho, resolveria toda a questão se estivesse na forma pretérita. Uma virgem moça concebeu e deu à luz um filho. Ou então, percebendo que as visões proféticas normalmente tratam eventos futuros como se eles estivessem acontecendo naquele exato momento temporal, a frase também poderia ser traduzida no presente contínuo. Assim, uma virgem moça está concebendo e dando à luz um filho.
Mas o problema é que não podemos simplesmente modificar o tempo verbal ao nosso bel prazer, e isto seria de uma desonestidade tremenda. No entanto, poderíamos chegar à conclusão que a profecia de Isaías tenha um contexto mais real dentro do tempo atual do reino de Acais e, subsequentemente, do de Ezequias, e não no tempo de Jesus, que nasceria mais de 700 anos depois. Eu, porém, chego à conclusão que o termo virgem estaria mais correto se referindo ao reino de Judá, a filha de Sião, a filha de Jerusalém, como assim nos faz crer Isaías capítulo 37, versículos de 21 a 22. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. E também Lamentações, capítulo 1, versículo 15. O Eterno dispersou todos os guerreiros que estavam ao meu serviço. Convocou um poderoso exército contra mim, com a finalidade de dar cabo de todos os meus jovens. O Todo-Poderoso pisou o meu povo santo, a sua virgem, a cidade de Judá, como quem esmaga as uvas para fazer vinho. Assim, a frase uma virgem conceberá e dará à luz um filho seria tão somente uma alusão de que Emanuel seria filho da tribo, reino de Judá, e não tão somente de uma mulher jovem e virgem. Esta condição de filho só seria dada ao Ezequias quando ele estivesse saindo da infância e entrando na fase adulta, até se tornar rei. Ezequias tinha na época da profecia aproximadamente 6 anos de idade, e isto o desqualificaria como o pretenso Messias Emanuel? De certa forma, sim. Mas se a teoria de Isaías 37, 22, de que a virgem seria a cidade ou o reino de Judá, estiver correta, todo o mais se confirmará em Ezequias. Isaías capítulo 7, versículos de 15 a 16. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes será devastada. Ocorrerá em breve uma fartura de produção de leite na terra de Judá. Isaías capítulo 7, versículo 22. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Antes que as terras dos 2 reis, temidos pelo rei Acais, Israel, Reino do Norte e Síria, sejam devastadas. De fato, a Síria foi derrotada uns 3 anos depois, 731 a.C., e Samaria, capital do Israel, ao cabo de outros 10 anos, 721 a.C. 10 anos seria uma propícia idade para indicar o início do período da maturidade de uma jovem criança, sugerido na frase, que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. É lógico que a associação do Emanuel a Jesus neste ponto fica descaracterizada, já que, em se considerando Jesus como Filho de Deus e, portanto, divino, não se concebe que ele não tenha consciência de sua divindade, mesmo durante a tenra idade, e, por conseguinte, o domínio sobre o que é mal e bem. O episódio em que Jesus encanta os doutores da lei com sua sabedoria é uma prova do alto grau de consciência sobre a verdade das coisas, e isto inclui ter consciência plena do bem e do mal. Jesus, aos 12 anos, não era uma criança ingênua, como a própria idade condicionaria, mas era um mestre em alto grau de sabedoria. Isaías capítulo 7, versículos de 17 a 19. O Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens do rio do Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre
todas as moitas e todas as pastagens. Os insetos, abelhas e moscas nesta situação não são reais, representam os exércitos numerosos dos egípcios e dos assírios. Esta passagem não pode ser relacionada nem sentida como os episódios em que tais criaturas foram utilizadas por Javé para promover alguma desgraça contra uma nação inimiga, como aconteceu com o Egito no episódio das 10 pragas, por exemplo. Isaías capítulo 8, versículos de 1 a 4. E o Senhor disse-me: toma uma grande placa e escreve nela em caracteres legíveis: Mar Shalal Hakbas. Toma depressa os despojos, faze velozmente a pressa. Tomai por testemunhas fidedignas o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Eu me aproximei da profetisa, que concebeu e deu à luz um filho. Então o Senhor me disse: chama-o Maer Shalal Hakbas, porque antes que o menino saiba dizer papai, mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Síria. Não há relação direta entre a profecia do Emanuel com esta passagem. Javé apenas informa que depois do nascimento do segundo filho do profeta Isaías, Maer Shalal Hakbaz ocorrerá em aproximadamente 2 anos, antes que o menino saiba dizer papai e mamãe. O saque das riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Esta seria uma nova profecia, ou mais um entre vários eventos que ocorreriam em revelações proféticas, mas que não estaria ligado especificamente à pessoa do Emanuel. Isaías capítulo 9, versículos de 5 a 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O principado repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi, e em seu reino ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Isaías afirma que a criança nasceu e que ela era da realeza. Logo após, ele descreve vários nomes, títulos e honrarias pelas quais a criança seria tratada. É interessante observar que Jesus nunca foi tratado como príncipe, mas sim como rei dos judeus. Inclusive foi esta caracterização posta sobre sua cabeça em uma placa de madeira pregada na cruz. João capítulo 19, versículo 4, Marcos capítulo 15, versículo 26. Ezequias, filho do rei Acais, era uma criança na época que Isaías escrevera estes textos, e por ser filho do rei era consequentemente um príncipe, e isto coaduna com o texto: o principado está sobre seus ombros. Quanto aos títulos, também podemos com facilidade atribuí-los a Ezequias. O mesmo, porém, não ocorre com Jesus. Por que Ezequias seria chamado de maravilhoso conselheiro? Não há como confirmar essa afirmativa, pois este nome título aparece na Bíblia apenas uma vez, em Isaías capítulo 9, versículo 5. Consequentemente, uma análise comparativa não é possível ser feita. O termo seguinte é Deus Forte, uma prova, segundo os cristãos, de que o menino seria uma divindade. Mas, como sabemos, muitos nomes em hebraicos carregam o nome de Deus, sem que isto signifique que a pessoa esteja, de certa forma, sendo divinizada ou sendo considerada um Deus. Isso era apenas uma forma de engrandecer o Deus de Israel. Vejamos alguns exemplos. Gedalias, grande Deus. Ananias, Deus gracioso. João, Deus cheio de graça. Nabade, Deus bondoso. Estes são nomes comuns entre os judeus. No entanto, o fato do nome Ezequias significar um dos nomes citados por Isaías, Deus Forte, é bastante relevante. Pai Eterno é o próximo termo. De forma alguma Jesus foi chamado de Pai Eterno, mas sim por Filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3, capítulo 14, versículo 33, capítulo 27, versículo 43. Marcos capítulo 3, versículo 11, Lucas capítulo 4, versículo 3 e 41, João capítulo 1, versículo 49, Atos capítulo 9, versículo 20. Ele mesmo assim se definiu por inúmeras vezes. Mas, e Ezequias foi chamado de Pai Eterno? Primeiramente, é bom observarmos que a palavra Pai, Ave, em hebraico,
também significa ancestral, fonte ou originador. Assim, Ezequias é o pai, originador, fonte da eternidade, de Isaías, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Mas a eternidade do quê? Vejamos o contexto restante da passagem. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Isaías, capítulo 9, versículo 7. O termo pai da eternidade poderia estar relacionado à preservação da linhagem de Davi, a partir do reinado de Ezequias, segundo as Escrituras. Nenhum outro rei dos judeus foi maior do que Ezequias, antes ou mesmo depois dele. Jesus não reinou em Israel, apesar do título de rei que lhe foi atribuído. Alguns poderiam argumentar que, em se utilizando deste significado, o termo poderia ser atribuído também a Jesus, que assim seria a fonte da eternidade, já que traria salvação eterna em seu evangelho. Faz também muito sentido. O último termo utilizado para designar o Emanuel é Príncipe da Paz, que é em seguida complementado pela frase: seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e manterá pelo direito e pela justiça desde agora e para sempre. Este também é um termo muito utilizado pelos cristãos para designar Jesus. Mas se analisarmos Mateus capítulo 10, versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Provavelmente não chegaremos a esta percepção. De fato, o evangelho, reinado de Jesus na terra, traria muitos conflitos não intencionais e os cristãos se tornariam um dos grupos mais perseguidos de toda a história e perseguidor no conceito de alguns. Isso definitivamente está longe de ser um promotor de paz terrena, apesar de ser um supremo de paz espiritual. Afinal de contas, como o próprio Cristo falou, meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. E como Ezequias seria o príncipe da paz? Promovendo a paz entre as tribos de Israel, unindo-as nos preceitos do seu Deus Javé, como é posto em 2 Crônicas, capítulo 30, versículos de 1 a 27. E o reino de Judá teve paz durante o reinado de Ezequias, pois se livrou do jugo da Assíria. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 22 a 23. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. O reinado de Ezequias é então um bom marco do futuro reino messiânico, onde haverá paz sustentável e onde finalmente as tribos de Israel estarão unidas para sempre, num concerto de paz. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 12, Ezequias capítulo 37, versículos de 21 a 28. Portanto, a conclusão que chego é que se não há provas definitivas de que o Emanuel seja Ezequias, muito menos há de que ele seja Jesus. Esta seria mais uma daquelas profecias que os religiosos erroneamente tentam atribuir a ele. O filho da Virgem, a jovem filha de Jerusalém, a tribo de Judá, é aquele que libertará Judá do domínio de seus inimigos e da idolatria a outros deuses. Este filho é Ezequias.